E aí galera, beleza? Vamos trazer mais um gráfico aqui, tá? Gráfico de combinação. Eu vou até alterar aqui o nome dessa planilha. Gráfico de combinação. Né? A gente trouxe de funil aqui que eu, na última aula. Né? Fizemos algumas alterações aqui. Mas enfim, a ideia aqui é mais em cima do gráfico. Trago sempre também algumas funções, né? Revisão de algumas funções para deixar a aula mais dinâmica, o conteúdo mais rico. Então, vê só, eu já trouxe pronto aqui algumas informações para a gente não perder tanto tempo. Informações que a gente vem usando aqui, fictícias, né? De, por exemplo, quantidade vendida de cada produto, que a gente já tinha lá de outra planilha. Tá? Eu aqui coloquei valores aleatórios, tá? De quantidade estimada de cada produto, porque o gráfico de combinação ele é utilizado muitas vezes nesse sentido aí, quando você tem a necessidade de, por exemplo, utilizar dois eixos de dados para você facilitar a análise. E aqui eu ainda vou fazer outro tipo de comparação. Vou fazer uma comparação quanto à quantidade vendida e também quanto ao valor. Esse valor eu calculei, tá? Usando a função PROC-X. Foi o que eu fiz. Usei a função PROC-X, né? Eu vou lá na planilha produtos, eu procuro, por exemplo, café na planilha produtos na coluna A, procuro aqui ó, na coluna A, e trago o resultado que está na coluna E de produtos, correspondente. Né? Então, se você vir aqui, ó, aulas passadas, produtos, coluna A tem um produto, coluna E tem um preço unitário. Então, ele achou café, ele traz 6, que é o preço de café. É uma forma simples de você fazer uma busca. Claro que existe até mesmo no Excel, maneiras mais até mais interessantes, né? Mas não é o caso aqui para a aula. Do mesmo jeito eu calculei o valor estimado, né? Só que aqui o valor vendido eu multipliquei depois por C2, que é quantos eu vendi. E o estimado eu multipliquei por D2. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu adicionei esses dois botõezinhos, né, de controle aqui, lá na aba desenvolvedor, inserir e botões de opção, né, nesse controle de formulário, né, coloquei eles dois. Então o que foi que eu fiz? Clicando aqui com o botão direito, eu posso vir em formatar controle e formatei aqui a célula J1 para controlar. Pode ver que aparece 1, aparece 2, né, vocês já viram isso. Como sabe, é bom a gente aqui vir aqui no texto, ó, bota branco aqui para não aparecer, né. Eu posso chegar aqui também linha de grade, só para não ficar aparecendo, mas aí a gente sabe que é 1 e que é 2, né. Botão direito, editar texto, né, para mudar o nome aqui. Beleza, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Perceba, primeiro eu vou apresentar um gráfico aqui seria um gráfico de combinação. Todos os gráficos, você vem aqui no gráfico de combinação, que você vai aqui escolher o tipo de gráfico e o eixo para a série de dados. Tem alguns tipos diferentes, né? Tem baseado em linha e linha no eixo secundário. Eu vou usar esse aqui a princípio, certo? Vou considerar que a quantidade vendida é uma série, quantidade estimada é outra série, que vai ser em linhas, a quantidade estimada, e a coluna eu posso querer mudar isso aqui, mas eu não vou mudar nada, tá? Posso querer mostrar em eixo secundário, que eu vou apresentar na outra opção. Então eu vou dar um OK, olha lá como funciona. É só isso aqui, né? Ele vai comparar na linha que a coluna vai representar o valor que foi vendido, e a linha vai te dar uma do que foi estimado. Então, sempre que a coluna estiver aqui acima da linha, é sinal de que, nesse ponto, né, é sinal de que eu vendi mais do que eu estimei. Por exemplo, aqui no suco de laranja, eu estimei mais, né, a esfirra eu vendi mais, e assim por diante. Claro que eu botei valores aí fictícios, né? Então, beleza. Mas o que é que eu quero? Eu quero isso, mas eu quero isso também. Eu quero, ó, segurando Ctrl, Shift, Ctrl, Shift. Inserir, perceba, ele até recomenda com... Não, mas eu venho aqui em gráfico de combinação, insiro esse. Então eu tenho esses dois. Ora, eu vou ter aqui a quantidade, né? Posso colocar aqui quantidade e aqui valores. Mas aí o que é que eu quero? Eu não quero ter os dois gráficos. Eu quero selecionar aqui. Então eu vou fazer uma função aqui de se. Eu poderia fazer uma escolha, um se, né? E eu vou testar se
No caso, J1, que é o valor que está aqui, ó, eu vou já deixar ele fixo. Foi igual a 1, né? O que é que eu vou colocar aqui? Eu quero as quantidades, então eu vou colocar C2. Se não, se for 2, né? Se não é 1, é diferente de 1. Só pode ser 1 ou 2 aquele J1 ali. Então, se não for, eu coloco, não é a quantidade que foi vendido, é o valor que foi vendido, né? Aqui, é o que foi vendido. Beleza? Então, quando eu puxo para cá, eu tenho os valores, certo? Quantidade e valor. Vou deixar dessa forma aqui. Poderia, se eu quisesse brincar mais aí, para colocar um cifrão aqui, tá? De valores, para não deixar já a formatação pronta, né? Colocar aqui um R cifrão só para o valor. Mas para o caso aqui não precisa. Então veja só, quando eu clico em quantidades, aparece a quantidade. Quando eu clico em valores, aparece o valor. Mesma coisa para estimativo, né? Então é igual se esse camarada daqui, F4, né, para congelar ele, for igual a 1, então eu vou botar a quantidade estimada. Se não, eu vou botar o valor que foi estimado. E aí eu vou fazer isso aqui. E agora, na hora de gerar o gráfico, ó, eu seguro. Como é que eu faço isso? Ó? Seguro Shift, selecionei tudo. Agora não estou selecionando nada. Seguro Ctrl aqui, seguro Shift aqui. Então eu vou inserir esse gráfico. Então, na hora que eu inserir esse gráfico, ele está pegando a quantidade, né? Aqui, não, ele estava pegando o valor, agora ele está pegando a quantidade. E aí eu consigo alterar o gráfico tanto para quantidade quanto para valores. Beleza? Posso mexer mais ainda aqui no título. No caso aqui eu vou até tirar, eu vou fazer assim 100 linhas de grade, tá? Tranquilo. Eu vou inserir um outro aqui. Eu vou inserir um outro gráfico aqui, que seria o de combinação com eixo secundário. Preste atenção, para não se confundir. Nesse gráfico aqui, vou tirar também a linha de grade. A legenda eu vou botar aqui embaixo. Perceba que aqui dá a entender que você teve uma estimativa maior do que o valor vendido, né? Ó. Os dois mudam, tá? Porque os dois são baseados nesses dados aqui. Mas de fato, isso aqui não está dizendo isso, porque eu vou até inserir novamente as linhas de grade, porque isso aqui está dizendo que esse valor estimado aqui, ele está baseado nesse eixo secundário aqui, ó, daria em torno de 1.500, em torno não, né? Dá 1.500 aqui, ó. Então, essa linha está baseada nesse eixo secundário aqui. Então, a ideia aqui não é necessariamente você comparar esses dois, mas você analisar de forma secundária essa linha aqui, tá? Perceba que a escala aqui está diferente, né? Enquanto aqui nesse final eu tenho 1.800 para o valor vendido, no final eu tenho 1.600 aqui para o estimado, né? Então ele vai te dar uma ideia, tirar novamente, ele vai te dar exatamente essa ideia aqui em valores também, ó. Perceba que quando eu mudo para valores eu começo a ter uma distância maior, porque os valores, né, se distanciam mais do que as quantidades, né? Fica mais fácil de você olhando para esse gráfico aqui de cima, por exemplo, você consegue perceber que a estimativa está sendo alcançada. Você tem um gráfico bem próximo aí de estimativa e de valores vendidos, né? Então esse gráfico de combinação, né? Vou aqui
esse gráfico aqui de combinação tem esse objetivo. Você também pode vir aqui, ó, no gráfico de combinação aqui, tá? Eu uso esse tipo de gráfico para realçar tipos diferentes de informações, que é o que a gente está fazendo. Uma coisa é a quantidade vendida, outra coisa é a quantidade estimada, e a gente ainda deixou o negócio aí mais dinâmico, né? Quando você tiver tipos de dados diferentes. Outra forma também de você, um outro gráfico aqui que eu poderia fazer, interessante, seria exatamente esse aqui, ó, vendidos e o valor. Nesse caso, seria totalmente necessário que você utilizasse essa linha aqui, né? Se eu usar isso aqui fica meio sem sentido, porque na mesma escala valor e até que dá também, né? Você pode olhar para esse gráfico aqui e perceber que a quantidade e o valor, né? A quantidade que eu vendi e quanto eu ganhei. Ou seja, aparentemente o frango não está me dando muito, né, dinheiro. Porque o frango só vende 35, né? E mesmo sendo um valor pequeno, né, o café foi o que eu vendi mais. Se você olhar para esse aqui, neste caso, você vai ter essa noção melhor aqui, ó. Olha só. Olha o gráfico de combinação como é interessante. Nesse gráfico aqui, bem interessante. Por quê? É um gráfico muito bom, inclusive, para você colocar em dashboards. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho a quantidade vendida, aqui eu tenho o valor vendido. Então, perceba, dentro desse contexto, apesar de o café ter sido o que te deu mais dinheiro, 9.546, a cerveja ela só te deu 7.560 em valores brutos. Mas se você observar aqui, cerveja, 7.500 de 945 que tu vendesse, né? O que é que está querendo dizer? Que se você for lá para o preço da cerveja e comparar, por exemplo, com o preço do café, o que a cerveja está te dando, aqui ó, café está quanto? 6, cerveja, cadê a cerveja? Aqui, 8, pronto. O que a cerveja está te dando aqui, em termos proporcionais, é mais do que o café. Está acima aqui da quantidade vendida. Você tem essa ideia, né? Por exemplo, o hambúrguer também, né? Ele consegue te dar um bom valor de acordo com o pouco que ele vendeu. Essa é a ideia desse aqui, desse gráfico. Vai depender do que você está querendo analisar, né? Nesses dois eixos, tá? No gráfico de combinação, deixa eu tirar aqui essa opção de... Você tem ele aqui, ó. Essa não fica legal, não. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui essa legenda. Essa linha de gráfico. Nesse gráfico aqui não vai ter mudança quando eu alterar, porque eu estou comparando o comprado com o vendido. Então, nesse caso, quando eu tenho duas unidades totalmente diferentes, que é comprado e vendido, eu tenho que usar o de eixo secundário. Porque senão não faz sentido. Se eu fosse comparar a quantidade vendida com estimada, talvez esse fosse melhor. Mas quantidade vendida com valor vendido, que são duas escalas totalmente diferentes, você usa o secundário. Tá? Nesse caso aqui, você também poderia utilizar o secundário. Tá? Mas eu prefiro aqui, fica melhor de comparar. Depende do que você está fazendo. Beleza? Então, esse é o gráfico de combinação aí com um pouco de interação. Você pode utilizar em diversas situações do seu dia a dia. Beleza? Então, valeu, galera. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!